Nesse vídeo vamos falar sobre os capítulos 8 e 9 de 2 Reis. E a nossa pergunta no último vídeo foi se o profeta de Deus nunca deve aceitar presentes. E nós vemos aqui que Deus mandou Eliseu para a Síria. E ele estava lá, e Ben-Hadad, o rei da Síria, estava doente. E ele mandou, então, Hazael perguntar para ele se ele ia sarar. E mandou 40 camelos carregados de tudo de bom de Damasco. E Eliseu não recusou. Então, lá para Naamã, ele teve que recusar e Geazi ficou até leproso porque ele foi atrás e mentiu e tentou pegar presente em troca da cura, e isso era uma coisa que tirava a glória de Deus, do nome de Deus. Mas aqui o rei manda 40 camelos carregados de tudo de bom e parece que Eliseu recebeu. Então não é sempre que você deve rejeitar presentes. Tem tempo e modo para tudo. Nunca dá Ctrl+C, Ctrl+V nas coisas de Deus. Nunca copia. Tempo e modo para cada palavra. Não tem umas coisas fixas. Tem alguns princípios que Deus tem, mas em cada coisa tem a sua hora e o seu modo. E você lembra que Deus tinha falado com Elias lá no monte, quando ele estava lá, desanimado. Deus tinha falado com aquela voz mansa e suave, e tinha falado assim: vai, unge Eliseu, unge Hazael, rei da Síria, e unge Jeú para destruir a casa de Acabe. Porque Elias tinha falado: mas eu sou o único que ficou. E Deus falou: não, tem 7.000, mas vai fazer isso. E Deus mandou fazer assim, ó, vai ungir Hazael, depois vai ungir Jeú, e por fim falou para colocar Eliseu no lugar dele. Mas Elias não fez nada disso, ele fez a terceira coisa. Ele pegou Eliseu. Mas passaram-se anos, porque você percebe que vários anos passaram, que até Acabe morrer, e até Elias ser tomado, e até Eliseu até fazer essas coisas também. Eliseu, aconteceu várias coisas, então tem um tempo para cada coisa, e Elias entendeu que não era para ele fazer, não. Deus ordenou para ele fazer 3 coisas, mas ele não fez as 2 coisas, ele fez só uma. Ele pegou Eliseu e treinou Eliseu. E aí Eliseu vai para a Síria, e o rei da Síria pergunta se ele vai sarar. E Eliseu responde: ele vai sarar, mas começou a chorar. E aí o Hazael pergunta: mas por que você está chorando? Porque eu estou vendo o mal que você vai fazer para o povo de Israel. Você vai matar as mulheres, vai acabar com a cidade, você vai torturar, você vai acabar, fender as mulheres grávidas. E o Hazael falou assim: eu não sou rei, eu não sou uma pessoa que consegue fazer isso. Ele falou: porque o Senhor me mostrou que você vai ser rei. Então não diz que ele ungiu ele rei, até seria estranho ele ir lá e ungir um rei sírio, não tem cabimento. Mas foi a palavra dele, plantada no coração do Hazael, que deu a ideia. Não foi Eliseu que incentivou isso, assim, vamos dizer, falou faça isso. Mas esse Hazael foi lá e matou o rei, pôs um cobertor pesado, molhado em cima dele, sufocou o rei velho, que tinha perguntado. Quando o rei perguntou: vou sarar? Ele falou: vai sarar. Mas ele mesmo matou o rei e se tornou rei no lugar dele e atazanou, atrapalhou, torturou Israel, venceu, assim, foi uma coisa terrível para Israel, enviado por Deus, juízo por eles estarem adorando a Baal. E foi por causa de Eliseu ir lá e falar essa palavra para ele. Então ele foi um mal levantado contra Israel por ordem de Deus, que foi dado para Elias, mas que Elias não fez e que Eliseu fez depois. E você percebe então que aquela conversão do povo a Deus lá no monte, quando o fogo desceu, e eles se prostraram e falaram assim: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, e Elias matou 400 profetas de Baal. Você acha, e Deus ainda falou com Elias: tem 7.000, mas não mudou a cultura de Israel, e continuava a ter muitos profetas de Baal, continuava a ter muitas coisas, quer dizer, no lugar dos que morreram surgiram muitos outros. Então Israel não converteu, aquela cena tremenda não mudou a história de Israel, e então Deus teve que exercer juízo por meio de Jeú. E olha aqui como é que aconteceu com Jeú. Elias não ungiu ele, como Deus tinha mandado, Eliseu não ungiu ele, mas mandou um filho dos profetas para ungir ele. Aí fala aqui, ó, em 2 Reis 9, versículo 1, fala: o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: cinge os teus ombros, toma um vaso de azeite, vai a Ramot de Gileade, e quando lá chegares, procura Jeú. E aí no versículo 3 fala: toma então o vaso de azeite, derrama sobre sua cabeça e diz: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então abre a porta, foge e não te detenhas. Estava
estava levantando uma insurreição, uma conspiração contra o rei. Então ele fala assim, só unge ele, fala assim, ungite rei sobre Israel e corre, zarpa daí, cai fora. Aí o que o jovem profeta faz? Olha aqui no versículo 6. Então Jeú se levantou e entrou na casa, e o mancebo derramou-lhe o azeite sobre a cabeça e lhe disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, ungite rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Bom, foi isso que Eliseu mandou ele falar. Só que ele era filho de profeta, e era profeta, e desceu a unção de Deus sobre ele, e ele profetizou mais do que Eliseu falou com ele. Ele falou, ferirás a casa de Acabe teu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue de meus servos os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Pois toda a casa de Acabe perecerá, e destruirei de Acabe todo filho varão, tanto escravo como livre em Israel. Porque hei de fazer a casa de Acabe como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. Os cães comerão a Jezabel no campo de Israel, não haverá quem a enterre. Então o mancebo abriu a porta e fugiu. Você vê que ele profetizou muito mais do que Eliseu falou com ele. E ele falou exatamente por que estava levantando Jeú como rei e o que era para ele fazer. E ele fez isso mesmo. Impressionante você ler que ele foi atrás e se percebe algumas coisas de Jeú, que ele fazia coisa e depois lembrava, isso que eu fiz foi cumprimento da palavra do Senhor. Porque, por exemplo, quando ele entrou em Jezreel, ele viu a Jezabel, saiu lá de cima e falou assim, teve paz que era um outro, né, que tinha conspirado com o seu senhor e morreu depois de 6 dias, ela jogou uma praga nele, né? Ele olhou para cima e falou, tem alguém comigo? Tinha uns eunucos, joga ela para baixo. Aí jogaram ela para baixo, morreu, e ele passou, atropelou ela com o carro dele, foi lá dentro, comeu, e depois falou assim, ela é filha de rei, manda enterrar ela. E aí depois foram lá, não tinha mais nada, só tinha caveira e os ossos. Aí falou, é verdade, profetizou que os cães iam comer ela. Então ele cumpria a palavra de Deus sem saber. E uma outra ocasião, outra coisa, quando ele matou o rei, que era filho de Acabe, foi justamente onde eles encontraram os carros dele vindo e do rei saindo. Ele matou ele na vinha de Nabote, que Jezabel tinha mandado matar e que Deus tinha falado com Acabe. Ele matou o filho de Acabe naquele lugar e mandou enterrar ele ali. E aí, depois que matou, ele falou assim, tá vendo? É o que Elias tinha falado e a gente ouviu ele falando que ia vingar o sangue de Nabote. Então, Jeú cumpria a palavra de Deus, mas às vezes não intencionalmente, às vezes só depois ele percebeu, isso era a palavra de Deus que Deus tinha dado. A pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo é, quais as consequências de se fazer aliança com inimigos de Deus?